Bom, olá gente, tudo bem? Hoje a gente vai para o segundo texto da nossa unidade sobre o tráfico de escravos. Na aula anterior a gente teve uma visão um pouco mais geral de como funcionava esse tráfico, os números do tráfico. E eu tinha deixado uma questão para vocês que era repensar a questão dos ciclos econômicos, ciclo do açúcar, ciclo do pau-brasil, ciclo do café, ciclo da mineração e qual seria o papel na escravidão nesses ciclos econômicos, ou melhor dizendo, qual seria o papel da escravidão para uma história, o papel do tráfico de escravos para uma história econômica do Brasil, né? Então eu tinha levantado essa questão. E, bom, o texto de hoje a gente vai partir dela para complexificar um pouco essa questão do tráfico. E a gente vai também discutir uma série de outros pontos que esse texto do Luiz Felipe de Alencastro, né, o primeiro capítulo do livro Trato dos Viventes, esse texto ele traz uma série de ele traz ideias que são muito importantes para a gente pensar a história econômica do Brasil, da colônia como um todo, tá certo? Então a gente precisa tentar, inclusive para o subtítulo do livro, Formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos 16 e 17, porque esse subtítulo já diz muito da tese principal do autor, ok? Então esse é um primeiro ponto que a gente precisa destrinchar. E o próprio título do capítulo, né, o aprendizado da colonização. Então, se o Caio Prado fala de um sentido da colonização, algo que foi se delineando ao longo dos séculos, o Luiz Felipe de Alencastro ele está falando de um aprendizado. Então, isso nos leva a pensar que a colonização não foi um projeto pronto e acabado, mas que ela teve um período no qual ela foi sendo gestada, foi sendo tentada, testada, ok? Então essa é uma outra questão que a gente vai discutir nesse texto. Eu já aviso vocês de antemão, esse texto é um texto extremamente complexo, é um texto muito erudito. Luiz Felipe de Alencastro ele fala sobre o Império Português no Brasil, na África, na Ásia, na Europa. É, Então ele também é um texto no qual ele impõe uma série de dificuldades para a gente discutir, para a gente expor esse texto, tá? Então eu já falo para vocês que dificilmente essa minha fala aqui vai conseguir dar conta de todo o conteúdo do capítulo. E aí eu convido vocês a lerem o texto, ok? É um texto muito bem escrito e é um dos livros mais importantes sobre o Brasil escrito nos últimos. Na verdade, ele foi publicado no Brasil em 2000, mas ele é uma tese da década de 80 na França, né? A tese é muito maior, esse livro é só uma parte dessa tese de doutorado, mas é um dos trabalhos mais importantes sobre o Brasil dos anos 80, 70 em diante, ok? Então, o que a gente vai discutir aqui? Primeiro, eu quero recuperar um pouco o lugar do tráfico de escravos na historiografia brasileira. A gente precisa ter um pouco mais de consciência de como que os autores que nós lemos, sobretudo Caio Prado e Celso Furtado, eles encararam o tráfico de escravos. E depois a gente vai para o conceito dele, para as propostas do Luiz Felipe de Alencastro. Né? Isso que ele chama de o aprendizado da colonização, que na verdade seria como que esse império português, dividido em 3 continentes, ele foi desenvolvendo estratégias para colonizar os seus territórios, essas estratégias que na verdade foram bem diferentes a depender da região e a depender do período também. E esse momento decisivo da colonização, que é o que ele chamou de a colonização dos colonos, ok? Então isso já quer dizer, isso já nos permite introduzir que o início da colonização
ela foi feita sem que a coroa tivesse um controle muito rígido sobre os seus próprios colonos. E aí a gente tem um processo ao longo do final do 16 para o 17, que coincide em alguma medida com a União Ibérica, que a metrópole vai impor a sua dominação de uma maneira muito mais forte, muito mais rígida sobre os colonos. E ela vai também sentir as reações dos diversos colonos nas diversas partes do império frente a essa expansão do poder metropolitano. Tá? Duas instâncias para essa colonização dos colonos é fundamental. O poder político, que vai junto com o poder da igreja, ou seja, na verdade, Portugal se valeu não só de um poder, de uma autoridade política, de uma autoridade, por vezes, militar, para impor o seu controle sobre os súditos, sobre os colonos, mas ela usou a igreja também. E a principal forma de atuação da igreja nesse momento foi através da Inquisição. Okay? A Inquisição que podia condenar as pessoas, e condenar as pessoas quando essas pessoas são colonos, são comerciantes, ela implicava entrar ou alterar os fluxos de riqueza e de acumulação desses súditos no império. Então, essa foi uma forma de atuação para impor o seu poder sobre os colonos, e a outra forma foi através do tráfico de escravos. E aí essa é uma das grandes ideias centrais, uma das grandes teses que fazem com que o texto do Luiz Felipe de Alencar seja tão importante. E aí a tese dele é justamente que o tráfico de escravos, ela não é algo que acontece fora, paralelo à formação do Brasil, mas o tráfico de escravo é uma parte constitutiva da formação do país, da formação do Brasil, sobretudo do Brasil colônia. E essa formação do Brasil, ela não se dá necessariamente no território brasileiro, mas ela se dá justamente nessa conexão do Brasil com a África. Por isso que o subtítulo do livro é a formação do Brasil no Atlântico Sul. Tá? O que unifica, o que dá sentido histórico para esse Atlântico Sul são as relações econômicas, comerciais, com reverberações culturais dadas pelo tráfico de escravos entre o Brasil e a África. Ok? Então, só para a gente ir começando já, como que o tráfico e a escravidão ela está colocada nesses autores que nós já discutimos, como o Caio Prado e o Celso Furtado, né? Bom, para o Caio Prado, o fornecimento de escravos era uma variável passiva do modelo dele. Ou seja, o Caio Prado está propondo o sentido da colonização de uma sociedade voltada para a produção de grandes artigos no mercado internacional. Essa produção é feita com trabalho escravo em grandes propriedades trabalhadas por senhores que concentram capital, e a escravidão aparece como uma variável passiva, ou seja, tem escravos, os senhores compram os escravos. O Caio Prado ele não discute as condições pelas quais os escravos chegam na colônia, nem as condições na África através das quais esses escravos são produzidos, nem as condições econômicas através das quais esses escravos, econômicas e comerciais, né, que esses escravos chegam na América. O Furtado ele tem uma certa percepção talvez um pouco mais ampla, porque ele chama muita atenção de que a empresa colonizadora ela começou com a escravidão indígena, e a gente viu isso no texto do Stuart na última aula. E essa transição para a escravidão africana ela se dá quando os núcleos açucareiros já estão atuantes e já estão montados e demandam muita mão de obra. Ok? E aí tem um outro autor, né, que a gente não leu, mas que é muito inspirado no Caio Prado e no Celso Furtado, que é o Fernando Novaes, que também reconhece que a
que a adoção da escravidão africana ela não está ligada à escassez de braços europeus ou à falta de inadaptabilidade dos indígenas, mas está muito mais ligado ao surgimento de um fluxo sistemático de escravos, um fluxo sistemático, né, de escravos a partir aí da própria colonização, do próprio sistema colonial. Tá? O Novaes ele vai enfatizar que, na verdade, o tráfico ele é um ramo do comércio colonial, assim como o comércio de açúcar, o comércio de especiarias, e ele obedece à mesma lógica metropolitana. Existe um tráfico de escravos porque o tráfico de escravos permite que a metrópole se enriqueça com esse tráfico. Então, se todo o sentido da colonização é fazer a metrópole se enriquecer às custas da colônia, o tráfico de escravos ele é um fator que auxilia nesse processo. Então, esses três autores, na verdade, eles têm essa percepção do que é o tráfico de escravos. Um outro fator importante para a gente discutir é a noção de que para o Celso Furtado, para o Caio Prado, sobretudo, eles estão preocupados com a formação do Brasil. Né? Então, a formação econômica do Brasil, né? Que é o nosso título do curso. E esses dois autores, eles procuram essa formação econômica ou social do Brasil, ou a formação do Brasil contemporâneo, como diz o Caio Prado, no território colonial. Mesmo que esse território esteja ligado ao comércio exterior, esteja ligado às metrópoles, o foco de atenção desses dois autores está na territorialidade norte-americana. E vai ser essa noção de formação do Brasil enquanto formação dentro do território que vai se tornar o Brasil, do território americano colonizado pelos portugueses, rompendo essa noção que o Luiz Felipe de Alencastro vai pensar a formação do Brasil não no território americano, mas no Atlântico Sul, nas relações comerciais que se estabelecem entre o Brasil e a África. Ok? Então, como que ele vai pensar todas essas questões, Luiz Felipe de Alencastro? Né? Eu acho que a primeira grande ideia desse texto é ele mostrar que Portugal não sabia muito bem como colonizar esses povos. Como colonizar esses povos em três continentes que ele foi encontrando, que ele foi descobrindo, que ele foi estabelecendo relações comerciais. O projeto português era um projeto de criar rotas comerciais, alternativas àquelas já existentes, sobretudo por terra, e que estavam sob o controle, seja de judeus, seja de mercadores árabes muçulmanos, seja dos italianos, dos genoveses, dos venezianos, tá certo? Então Portugal ele teve que pensar como organizar todo esse império. Por isso que o Luiz Felipe de Alencastro fala de um aprendizado da colonização. Okay? Se a gente lembrar, Portugal começa as navegações em 1415 ou em 1419, ali, com a descoberta da madeira no Atlântico. E, bom, 80 anos depois, o Vasco da Gama já retorna da Índia. Né? Então ele já fez todo o périplo, já contornou todo o continente africano, algo que há 50 anos atrás era impossível, não existia mapa, as pessoas achavam que o mundo acabava um pouco ali depois da região do Cabo do Bojador, que é ainda no norte da África. Então, menos de 80 anos depois, Portugal já conseguiu uma rota alternativa para as Índias. Com isso, Portugal já tem um império espalhado por 3 continentes. Não só na Europa, ok? Mas na América, na África e na Ásia. Portugal precisa não só assegurar o controle de todas essas regiões, de todos esses povos, mas ao mesmo tempo, para fazer isso, Portugal precisa extrair riquezas de todos esses territórios.
Então Portugal precisava encontrar formas de estabelecer relações com todos esses povos que se traduzissem em lucro, em recurso para o Império Português. E é isso que o Luiz Felipe de Alencastro ele vai colocar como a gente lusitana dominou a gente remota e a fez trabalhar para o rei. Tá certo? Isso é uma obra de décadas, talvez de um século, ok? Por quê? Porque nem sempre a escravidão poderia significar o controle dos nativos, ou se significasse o controle dos nativos, não necessariamente poderia garantir uma exploração econômica efetiva. Então, se a gente lembrar, Portugal nunca conseguiu penetrar muito nos territórios africanos e ele sempre dependeu de que os impérios internos ao continente fornecessem, produzissem, fornecessem, levassem escravos para o litoral. Ou seja, parte importante da riqueza do tráfico, né, do comércio e do apresamento de escravos não ficava para Portugal, ficava para os reinos africanos, ok? E por outro lado, os colonos lusitanos que estavam nessas regiões, eles poderiam obter recursos, mas não necessariamente gastariam esses recursos na metrópole ou fariam gastos que gerassem lucro para a metrópole. Eles poderiam trocar esse excedente, esses produtos, fora da órbita do comércio lusitano, que é o que foi feito no fundo no Oriente. Ok? E por outro lado, essa dominação mercantil ela poderia gerar tensões e rupturas, seja dos colonos, seja dos comerciantes locais, não portugueses, frente à metrópole portuguesa. Ok? Então, os colonos e mesmo os comerciantes, lusitanos ou não, podiam se opor à metrópole. Então, não era algo acabado, dado, pronto, de que Portugal estabeleceria um grande sistema colonial tão logo encontrasse novas terras. Tá? E é isso que ele vai dizer aqui. Ó, o domínio ultramarino, o domínio das possessões que estão além mar, né, no ultramar, nem sempre desemboca na exploração colonial. Nem sempre esse domínio explica que Portugal está explorando economicamente esses territórios ou explorando a totalidade das possibilidades desse território. Como também o domínio ultramarino não necessariamente instaura a obediência dos colonos e dos negociantes ao poder metropolitano. Ok? Então, as formas de exploração desses territórios foi um segundo desafio para as metrópoles ibéricas. Aqui ele está falando de Portugal e Espanha, né? Por que foi um segundo desafio? Porque o primeiro desafio qual foi? O primeiro desafio foi justamente encontrar essas terras, navegar por mares nunca antes navegados, ok? Então, depois disso, um novo desafio: explorar economicamente esses territórios. Não havia uma fórmula certa, uma maneira de explorar todas essas regiões recém-descobertas, com uma ampla diversidade política, social e econômica, tá certo? Então é um pouco isso que o Alencastro vai fazer em seguida. Ele vai mostrar como que foram as formas de dominação nos diferentes territórios dessas monarquias ibéricas, ok? Então ele começa com o Império Espanhol, um Império Espanhol que teve muita dificuldade para controlar os seus súditos espanhóis e mesmo as populações indígenas. Lembrar que no México ele encontrou civilizações num nível de organização talvez semelhante ou superior ao da Europa, ok? Com exércitos, com formas de tributação, com uma produção extremamente desenvolvida. E aí foi toda uma dificuldade para que esses povos indígenas, essas civilizações, guardassem os seus impérios locais e aceitassem uma soberania do rei da Espanha, mas sem perder a sua organização interna. Ok?
Então ele teve essa dificuldade, ele teve que negociar com os impérios, com o Império Azteca. O Império Azteca, a partir de um momento, ele reconhece, ele paga tributos para o rei da Espanha, mas a Espanha teve que resolver uma outra dificuldade, porque os colonos que estavam querendo explorar esse território estavam escravizando ou fazendo regimes próximos à escravidão, como é a encomienda, nessas regiões. Então, quando a coroa tentava apaziguar os conflitos diretamente com o Império Azteca, os colonos ficavam descontentes. E quando ele tentava apaziguar os colonos, o Império Azteca ficava descontente. Então tinha uma série de dificuldades aí que o Império teve que contornar. E que foi mais ou menos encaminhada logo depois com a descoberta da prata no Peru, que isso acabou modificando, de certa forma, os fluxos do Império, os fluxos comerciais, e diminuiu essas tensões. Mas aí a gente está falando 50 anos depois da descoberta da América, ok? Portugal também teve muita dificuldade em regiões como, por exemplo, Angola, onde ela também teve conflito entre os colonos portugueses que foram para Angola e o próprio clero. Portugal, na década de 1570, ele tenta um regime de concessão, a exemplo das capitanias hereditárias. Então, ele dá terras, ela concede grandes extensões de terras, que são chamados amos, para os portugueses conquistadores e para o clero. Eles passam a dominar os chefes locais, esses chefes locais passam a pagar tributos para esses amos, na forma de escravos. Mas num segundo momento, a coroa percebe que esses amos eles têm muito poder e a coroa tenta extinguir esses domínios. E aí você tem uma série de rebeliões, uma série de resistência, não só dos colonos, mas também dos jesuítas. Os jesuítas, inclusive, chegam a excomungar um governador que o rei de Portugal manda para resolver os conflitos. E aí é somente na década de 1610 que a coroa consegue impor sua dominação sobre os amos e os sobas, né? Sobre esses colonos portugueses e sobre os chefes locais. Feito isso, é que a coroa consegue também estabelecer um fornecimento regular de escravos através dos assentos, tá? Aquilo que nós vimos na aula do Stuart, aqueles contratos exclusivos de fornecimento de escravos, que ele entrega aos comerciantes portugueses. Então, à medida que se desenvolve um tráfico de escravos forte e amplo, os próprios poderes locais acabam, em alguma medida, sendo apaziguados porque eles conseguem ver de uma forma melhor os lucros que eles podem auferir entrando nesse grande fluxo que é o tráfico de escravos. Então, os sobas e os amos, eles percebem que esse tráfico de escravos garante um fornecimento regular de matérias-primas, de tecidos e de dinheiro que vai enriquecer esses impérios locais em troca de um fornecimento constante de escravos para a África, tá certo? De escravos africanos para a América, desculpa. Então a gente tem aí um longo caminho de mais ou menos um século para que Portugal consiga impor a sua dominação em Angola. Na Índia, na verdade, essa região aqui que ela fala Hormuz, ou então, e essa região aqui já da Índia, Goa, Calicut. Calicut foi onde o Vasco da Gama chegou em 1498. Essa região aqui já tinha toda uma estrutura de comércio organizada muito antes dos portugueses chegarem. Então esses mercadores árabes, muçulmanos, indianos, eles já tinham rotas comerciais por terra com toda a Europa. Então quando Portugal chega aqui, ele não consegue fazer com que esses comerciantes se submetam ao domínio português.
E esses comerciantes não se submeterem ao domínio português significa que eles podem não necessariamente vender essas mercadorias para os mercadores portugueses revender na Europa pelas rotas marítimas, mas pode continuar vendendo pelas rotas terrestres. Ok? Então a gente tem uma situação difícil, porque quando os portugueses chegam na Índia, eles precisam desviar as mercadorias e as rotas dos mercadores de Omã e do Império Islâmico, tá? Omã é essa região aqui, tá? Na Península Arábica, um comércio, portanto, muçulmano, de todo esse Império Islâmico que está espalhado por essa região aqui, tem que tirar as mercadorias de lá para canalizar para os navios portugueses. E aí em Goa ele já existe uma série de comerciantes, já existe redes de comércio que inclusive fazem comércio com a China e com o Japão. Esses colonos, esses habitantes, esses comerciantes, eles já têm o monopólio desse comércio, eles não necessariamente são obrigados a fazer comércio com os mercadores de Lisboa. E aí, uma das saídas que Portugal encontra, e aí a gente mostra a relação entre poder político e poder religioso, é justamente com a Inquisição. Que vai fazer com que portugueses que já estão aclimatados na Índia e que vivem de um comércio com os muçulmanos, a Inquisição vai proibir esse comércio e vai, de certa forma, obrigar esses comerciantes, descendentes de portugueses, a fazer um comércio diretamente com os navios portugueses, ok? E isso também vai gerar uma série de conflitos entre os colonos comerciantes e a coroa jamais vai conseguir obter um controle total sobre esse comércio asiático. Embora, nesse ponto, eu acho que o Luiz Felipe de Alencastro ele é pouco preciso nos dados econômicos, embora durante todo o século XVI, grande parte da renda de Portugal, das receitas de Portugal, vem da Índia e não vem do Brasil. Então, ele dizer que não consegue obter um controle total sobre o comércio, ele pode estar querendo dizer que os portugueses não são os únicos a controlar esse comércio na região. Mas, de fato, Portugal extrai recursos consideráveis fiscais e de lucro, porque Portugal também tem o monopólio do comércio da pimenta da Índia, para os cofres portugueses, ok? Contudo, grande parte do comércio asiático vai ser controlado por esses mercadores indianos, árabes, residentes, muçulmanos e não pelos portugueses, ok? Moçambique, né, essa região aqui do ocidente africano, também é uma região que Portugal vai ter muita dificuldade de dominar, porque Moçambique está organizado com um comércio direto com a Índia e não necessariamente com o comércio que Portugal quer implementar. E Moçambique também tem uma ligação comercial por terra com essa região aqui. Então, Portugal, na verdade, nessa região, ele vai encontrar um império extremamente organizado, que é o Império do Monomotapa, e os colonos portugueses vão ter que acabar reconhecendo o poder desse imperador da região de Moçambique. Então eles reconhecem essa dominação, depois com isso eles vão obter postos no Império do Monomotapa, com isso eles vão conseguir que populações paguem tributos a eles, mas no fundo esses portugueses eles acabam sendo absorvidos pelo poder local, pelo império local. E essa região ela faz um comércio, sobretudo no próprio continente africano ou com o Oriente. Vai ser somente no século XVIII que Portugal vai conseguir impor uma tributação ao comércio em Moçambique. E vai ser somente no XIX que Moçambique vai se tornar um grande porto exportador de escravos para a América. Tá? Então, até o século XVIII, essa região aqui ela está muito mais na órbita africana e oriental do que na própria órbita portuguesa. Ou seja, né, resumindo,
Em todas essas regiões, a imposição do domínio português foi difícil, foi lenta, e em alguns momentos ela jamais se efetivou, tá certo? Então, na Índia e Moçambique, essa dominação foi bem precária, do ponto de vista do poder político, religioso, cultural. Na Angola, essa dominação se mostrou mais consistente, mas de uma forma muito lenta. Foi mais de um século para Portugal conseguir impor efetivamente um controle sobre essa região. Ou seja, ainda assim, mesmo essa dominação política não se traduziu em extração do excedente econômico. Em Índia e em Moçambique, segundo Alencastro, a extração do excedente foi baixa. Os mercadores locais eles retiveram grande parte do controle, portanto, dos lucros desse comércio. Mais uma vez, coloco ressalvas com essa baixa extração do excedente na Índia, ok? Mas eu acho que ela também não invalida a tese geral dele, que não passa muito por aí, como a gente vai ver. Então, em Angola, o excedente foi muito mais extraído, mas também ele foi, em certa medida, dividido com os chefes locais, que eram quem, na verdade, controlava o tráfico e a produção e o fornecimento de escravos no interior do território africano. No Brasil, como que foi isso? Né? Então, a grande questão, na verdade, é como que isso aconteceu no Brasil. E aí a gente assiste a uma certa metamorfose do domínio político de Portugal sobre esse território, sobre o território americano. Por quê? Ora, no começo, Portugal praticamente não se interessou pelo Brasil, né? Tanto que arrendou o Brasil, o comércio de pau-brasil, a comerciantes privados, né? Isso a gente viu no texto do Boxer, ao Fernando de Noronha, vendo as dificuldades de manter o domínio sobre a terra, dada a concorrência dos franceses na costa, que estavam fazendo um intenso comércio de pau-brasil, que não passava por Portugal, que ia direto para os portos de Rouen e na Bretanha francesa. E aí Portugal decidiu dar a colonização do Brasil para a iniciativa privada novamente, são as capitanias hereditárias, tá certo? Esse experimento ele durou mais ou menos até 49. As capitanias que prosperaram foi São Vicente e Pernambuco. E aí, em 49, ainda por conta da instabilidade política e da concorrência dos franceses, Portugal decide efetivamente a ter um controle direto sobre o Brasil. E aí tem a instauração do governo geral. Ok? O governo geral ela já representa uma certa centralização do poder e uma redução dos privilégios dos capitães donatários. Isso a gente viu também no texto do Boxer e no texto do Johnson, tá certo? Então, Portugal recompra algumas das capitanias que não deram certo e se afirma um poder central na Bahia, justamente para garantir a posse do território, expulsar os franceses e resolver as resistências indígenas que aconteciam até então. Esse momento marca a passagem da importância da extração do pau-brasil para a produção de cana-de-açúcar. Na verdade, o pau-brasil ele vai ser extraído até o século XIX, tá certo? Mesmo com a independência do Brasil em 1822, o pau-brasil ainda vai ser uma mercadoria de exclusividade da coroa imperial, do imperador. Tá certo? Então o pau-brasil foi uma fonte de riqueza durante toda a história colonial e mesmo depois. Esse período, portanto, de expansão da economia açucareira, ele acabou estimulando, em alguma medida, o tráfico africano, ou vice-versa, o tráfico africano foi estimulado pela expansão da economia açucareira, e isso gerou uma certa diminuição na escravidão indígena. Tá certo? Mas ainda assim, o poder que Portugal exerce sobre a colônia, ele ainda é restrito, e ele começa a ampliar a partir de 1580, a partir da União Ibérica, quando Portugal vai efetivamente
impor uma política de exclusivo metropolitano. O que significa o exclusivo metropolitano? Com o Brasil só vão comerciar os súditos da coroa. Tudo que o Brasil produzir, ele só pode vender para Portugal, e tudo que o Brasil quiser comprar, ele só vai poder comprar de Portugal ou dos comerciantes portugueses. Tá? Como que esse exclusivo colonial ele vai se manifestar? Primeiro de tudo, com a proibição de estrangeiros no comércio colonial. Nós vimos também que as primeiras tentativas, as primeiras empresas açucareiras no Brasil, ela tinha financiamento de mercadores estrangeiros, genoveses, holandeses, ou seja, até mesmo de espanhóis. Então a gente tem aí o Brasil está aberto aos investimentos estrangeiros. Isso deixa de existir a partir dessas ordenações de 1591 e 605. E uma restrição ainda maior das liberdades dos colonos portugueses, ou seja, uma ampliação do poder político de Portugal sobre os colonos. E aí o que o Alencastro ele enfatiza no texto dele, o que é? A concretização da dominação da coroa sobre o Brasil, ela esteve ligada ela foi feita da seguinte forma, para amarrar cada vez mais o comércio, a produção do Brasil com o comércio metropolitano no Atlântico. Ok? Então, quando ela proíbe os estrangeiros e quando ela restringe, o que ela está fazendo ao mesmo tempo é encerrando o Brasil dentro dos quadros do sistema colonial, de só comercializar com os comerciantes portugueses, e esses comerciantes portugueses atuam em duas frentes, na Europa e na África. Okay? Então, à medida que Portugal estreita os laços com o comércio metropolitano, ela está ao mesmo tempo centralizando ou concentrando os laços com a escravidão africana, com o tráfico de escravos africanos. Então esses dois movimentos eles vão juntos. A expansão da produção açucareira nordestina ela se dá junto com a expansão da escravidão e do tráfico de escravos africanos. Com isso, o que ela está fazendo? Ela está reduzindo um excedente econômico que ficava na colônia que não ia para Portugal, que era justamente o do apresamento indígena. Por quê? Quem capturava os indígenas, quem escravizava os indígenas eram os paulistas. Então eles escravizavam os indígenas e vendiam esses indígenas nas fazendas, nos engenhos. O lucro, tanto da captura quanto da venda dos escravos indígenas, ficava para os paulistas, não ia para a metrópole. Então, quando a coroa está enfatizando o tráfico africano, o que ela está fazendo? Ela está criando tributações, ela está criando formas de obter recursos a partir desse comércio. Então, junto com essa proibição dos estrangeiros fazer comércio, a gente tem também a Inquisição no Brasil, a Inquisição que estava muito menos preocupada com, por exemplo, os casamentos que não eram fora da igreja, com os filhos bastardos ou o que quer que seja, com os costumes, mas a Inquisição funcionou justamente para evitar, para expulsar os comerciantes judeus, os comerciantes não portugueses e não católicos. Então isso era uma forma da coroa intervir no patrimônio dos comerciantes que tinham relações comerciais fora do Império Português. Então a Inquisição ela teve um peso importante nas disputas entre a aristocracia local, a aristocracia da terra, e esses comerciantes judeus, e mesmo para arbitrar o conflito entre esses comerciantes, esses colonos ou não, e a coroa. Então a gente tem que pensar também que esse período é um período em que a demanda por escravos africanos ela não está sendo feita só no Brasil, mas ela também passa a ser feita em toda a América Espanhola,
justamente por conta da expansão da mineração nos territórios americanos sob o controle da Espanha. Então a gente tem esse Império Espanhol, que depende muito da extração da riqueza que sai da América, dos metais preciosos. E essa extração das minas, ela depende justamente do fornecimento de escravos africanos. Quem fornece esses escravos são os mercadores portugueses, que têm os assentos, né, que ganham esses grandes contratos de fornecimentos de escravos para o reino espanhol. Na verdade, é um reino só, né? A gente está na União Ibérica. Já o Império Português na América, ele é um império baseado cada vez mais na América na produção de açúcar. E essa produção também passa a depender cada vez mais do tráfico de escravos, do fornecimento de escravos para o Brasil. E aí a gente chega nesse ponto importante que o tráfico de escravos, ele é, em alguma medida, ele é contraditório. Porque ao mesmo tempo que ele reitera a dependência dos colonos ao comércio de escravos, que faz parte do controle da metrópole, ao mesmo tempo ele está criando uma dependência desse comércio que vai acabar estimulando que os próprios brasileiros se tornem comerciantes ou se tornem traficantes entre Brasil e Angola. Ok? Então, se a gente lembrar o texto do Stuart, a gente vai ver que chega um período que são os próprios baianos e os cariocas que vão arrendar as licenças para buscar os escravos na África e trazer para o Brasil. Né? Só para a gente lembrar. O cara que ganha o contrato de assento, que é o contratador, ele não necessariamente ele leva os escravos para a África, mas ele entrega as licenças, né, que são as avenças, para que os particulares façam esse comércio. Então, os brasileiros eles vão entrar cada vez mais nesse comércio, não como grandes contratadores, mas como traficantes, como os caras que fretam um barco, vão para a África e trazem 200, 300, 400 escravos. Tá certo? E aí o que ele vai mostrar? Apenas 15% dos navios que aportaram em Angola no século XVIII saíram de Portugal. Isso significa o quê? Se esse comércio é de monopólio dos portugueses, e se os navios que chegam lá não saíram de Portugal, então esses navios saíram necessariamente ou em grande parte do Brasil, porque o Brasil era o grande demandador desses escravos. Então o que a gente tem? O tráfico, segundo Luiz Felipe de Alencastro, ele é um tráfico que acaba criando as relações sul-sul, tá certo? É a América do Sul diretamente com a África também no sul, tá certo? E é isso que ele vai chamar do Atlântico Sul, de um comércio que vai ser responsável pela formação do Brasil. Tá? Olha aqui a tese geral do Alencastro. É no espaço mais amplo do Atlântico Sul que a história da América portuguesa e a gênese do Império do Brasil tomam toda a sua dimensão. A continuidade da história colonial não se confunde com a continuidade do território da colônia. Ou seja, para você entender a história da colônia, você não pode olhar só o território brasileiro, porque toda a história colonial está dependendo dos escravos que estão fora do território, estão na África. Mas sem essa ligação para a África, o Brasil seria completamente outro. Na verdade, os condicionantes atlânticos africanos, distintos dos vínculos europeus, só desaparecem do horizonte após o término do tráfico negreiro e a ruptura da matriz espacial colonial na segunda metade do século XVIII. Tais condicionantes marcam a originalidade da formação da história brasileira. O que ele está querendo dizer aqui? Ora,
A gente só pode dizer que a história colonial ela acaba ou ela tem uma ruptura não com a ruptura política de Portugal, mas com a ruptura nas relações econômicas dadas pelo tráfico entre o Brasil e a África. E isso só vai se romper a partir de 1850, com o fim do tráfico, ok? Com a lei lá do... Meu Deus! Com a lei Eusébio de Queiroz, tá certo? Em 1850, que acaba com o tráfico de escravos. Então, o que ele está falando? Olha, entender a formação do Brasil não é olhar para o Brasil. Entender a formação do Brasil é olhar as relações que se estabeleceram do Brasil com a África. É olhar o Atlântico Sul. O espaço de formação do Brasil não é a colônia, é o Atlântico Sul. Ok? Essa é a grande tese dele. O tráfico negreiro não se reduz ao comércio de negros. Por quê? De consequências decisivas na formação histórica brasileira, o tráfico extrapola o registro das operações de compra, transporte e venda de africanos para moldar o conjunto da economia, da demografia, da sociedade e da política da América Portuguesa. Ora, o que ele está querendo dizer? A economia ela é dependente não só do tráfico, mas ela é marcada pela escravidão. A demografia de toda a colônia ela é dependente também dos fluxos de escravos. E a própria organização da sociedade, de uma sociedade extremamente racista, de uma sociedade extremamente concentradora de renda, de uma sociedade que tem uma clivagem na sua população, ela é explicada e ela é dependente da escravidão enquanto uma instituição maior, mais ampla, que extrapola a compra, transporte e venda de africanos. E mesmo a política na América ela está marcada por essa escravidão. Ok? Então a gente precisa entender que a formação do Brasil é uma formação que está ligada a o comércio de escravos, ao tráfico de escravos e a essa relação indissociável que se estabeleceu no Atlântico Sul entre a Ásia e a África. Então eu acho que vocês já conseguem entender como essa tese ela é revolucionária. Tá certo? Toda a história do Brasil é contada como a história de que o Brasil é uma colônia dependente de Portugal. E é Portugal e a relação de Portugal com o Brasil que explica o Brasil. E ele está falando, não, o que explica o Brasil é a relação dele com a África e não com Portugal. Tá certo? Então é uma tese extremamente polêmica, provocativa, ousada, mas que ele tem argumentos fortes para isso. Ok? Então, o que a gente vai assistindo ao longo do tempo, Portugal também, ele vai perdendo o controle desse comércio na Ásia e um pouco em diversas regiões da África, e ele vai ficar cada vez mais dependente desse sistema do Atlântico Sul. Ok? Então Portugal aí desde o final do século XV ele já tem o reconhecimento soberano de que ele é o senhor de todas essas terras africanas. E ele vai perdendo territórios no Oriente de base mercantil, mas à medida que ele perde os territórios no Oriente, ele fortalece esse sistema atlântico, esse sistema que é baseado na pilhagem dos povos africanos, ou seja, na escravização dos povos africanos, que tem a sua contrapartida na agricultura escravista americana, na agricultura escravista, ou seja, na produção açucareira no Brasil. E é esse sistema que, no fundo, as potências europeias vão imitar de Portugal no século XVII e XVIII. Então, essa criação de um sistema atlântico foi efetivamente uma inovação portuguesa. Então, só para a gente seguir aqui e perceber um pouco a complexidade desse Império Português, né, nos 3 continentes.
Portugal depende do comércio, de uma interligação de todas as partes do Império, ao menos no século XV, ok? Por quê? Olha só, as relações com o Império Otomano, ali no Oriente, eles só são feitos através de prata. O Brasil precisa ter prata, o Portugal, desculpa, precisa ter ouro para comprar as mercadorias dos impérios no Oriente, ok? E precisa de prata também. Já com a Índia só aceita, ou aceita sobretudo, moedas de cobre. Então, o contato de Portugal com a África e depois com a América espanhola, produtora com suas minas de ouro e de prata, é fundamental para viabilizar o comércio português no Oriente. Porque sem essas moedas, Portugal não compra nada lá. E se Portugal não compra nada lá, ele não tem o que levar para a Europa para ter os seus lucros. Okay? Então, em 1482, quando Portugal estabelece uma fortaleza, a fortaleza de São Jorge da Mina, essa fortaleza é importante porque os portugueses pegam escravos em outras regiões africanas e vão vender para a mina em troca de ouro. Tá? Então, isso é fundamental para o comércio do Império Português como um todo. Por sua vez, esses contratos, esses assentos e a entrega do comércio no Império para os mercadores particulares, eles também vão ser uma fonte de receitas para a coroa e uma fonte, inclusive, para obter essas moedas. Então, Portugal ele ganha muito mais com os tributos sobre o tráfico de escravos do que pela escravidão em si, tá certo? Ele ganha muito mais tributando o tráfico de escravos do que necessariamente se aproveitando da escravidão enquanto uma mão de obra predominante na Europa. Então ele organiza todo esse tráfico, né? Em 1472 ele cria uma Casa dos Escravos para organizar o tráfico de escravos e que está integrada à Casa da Mina e dos Tratos de Guiné, ou seja, ela está integrando esses diversos produtos comerciais, né? As especiarias, os produtos do Oriente e os escravos. Após 1640, ele inclusive vai autorizar a venda de escravos para os espanhóis. Os espanhóis vão poder retirar escravos nos portos africanos de controle português, pagando, obviamente, tributos e tributos em prata. Então, isso aqui indica a interdependência de todo o império. E com isso, esse tráfico de escravos ele vai se tornando uma peça-chave para todas as transações do Império Português. Ok? Então, tudo isso é o que vai acabar levando Portugal a estabelecer o que a gente chama hoje em dia de um sistema colonial, que é essa dominação sobre os outros territórios do ponto de vista econômico. E efetivamente esse sistema colonial ele se verificou de forma completa somente no Brasil e na África. Okay? E é um pouco isso que o Alencastro vai mostrar nessa parte do texto dele. Por quê? Quando Portugal controla o tráfico de escravos, o que ele está fazendo? Ele está controlando toda a reprodução do sistema escravista. Isso quer dizer o quê? As minas de ouro e de prata na América e a produção de açúcar no Brasil e depois nas colônias dos outros países europeus na América Central vai depender dos escravos. Isso significa o quê? Se Portugal para de vender escravos, essas produções são arruinadas. Ok? Então Portugal, controlando o tráfico, ele controla toda a economia atlântica. África e América, elas, portanto, passam a ficar unidas e eles não têm outra saída de desenvolvimento senão a dependência cada vez maior do tráfico de escravos. Portanto, há uma complementaridade entre o Brasil e a África.
O Portugal, por exemplo, ele abandona projetos de produção de açúcar e de algodão na Angola e Angola vai se especializar como um porto unicamente de exportação de escravos e a produção de artigos de grande valor vai ser no Brasil. Então tem uma certa divisão internacional do trabalho entre Portugal acaba forçando entre África e Brasil. Ok? Estabelece-se, portanto, uma especialização produtiva. O Brasil vai produzir tabaco, algodão, açúcar, café, farinha de mandioca, cachaça e vai vender tudo isso em Angola e Angola vai ter, sobretudo, escravos para vender de volta. Então, à medida que ela controla o tráfico, a coroa encontra novas fontes de receitas para continuar mantendo o seu império em pé, tá? Que é as próprias receitas do tráfico de escravos. São os direitos de saída que os traficantes pagam quando retiram escravos dos portos africanos, são os direitos de entrada, ou seja, os impostos quando esses escravos chegam nos portos brasileiros, e são as demais taxas cobradas quando um escravo é vendido depois para um proprietário, quando ele sai do porto e vai ser vendido ou revendido. Tá certo? Esse comércio também paga uma taxa ao clero, porque todo navio negreiro ele tem um padre que faz a conversão e apresenta a religião cristã para os escravos. Os escravos que chegam no Brasil, eles já têm que ser convertidos ao cristianismo. E Portugal chega inclusive a permitir que as ordens religiosas exportem também escravos em seu nome. Aqui a gente tem um pouco a taxação. A taxação na América Espanhola ela é muito mais alta e isso mostra a importância desse tráfico de escravos. Muitas vezes os mercadores preferiam vender os escravos na América do que a vender no Brasil, porque o imposto era maior, mas o preço do escravo também era maior e, portanto, a taxa de lucro. Ao estabelecer o tráfico de escravos, Portugal também acaba apaziguando os conflitos entre os colonos. Se até então havia um conflito entre os colonos que queriam escravizar os indígenas e o clero que queria proibir a escravização indígena, e esses dois elementos entravam em conflitos, e se a coroa favorecia um, o outro entrava em guerra com a coroa, com o tráfico regular de escravos, essa tríplice polarização ela acabou deixando de existir. O clero teve carta branca para catequizar os índios, os colonos deixaram de precisar da mão de obra indígena, porque agora tinha mão de obra escrava, e portanto eles não se rebelavam contra a coroa. Isso também favorecia os negociantes, tá certo? Porque eles tinham o oligopsônio da compra do açúcar, isso quer dizer o quê, né? Eles determinavam o preço através do qual eles iam comprar o açúcar e eles tinham o monopólio da venda de escravos. Então eles diziam a qual preço os escravos seriam vendidos. Então eles tinham lucro nas duas pontas. Esses mercadores, como a gente já viu no Celso Furtado e no Stuart Schwartz, eles fornecem crédito aos senhores de engenho. Muitas vezes esse crédito se manifesta na forma de escravos. E eles inclusive aceitam trocar caixas de açúcar por africanos. Isso significa, na verdade, que a economia açucareira era extremamente dependente dos escravos africanos e dos comerciantes, por sua vez. Como resultado, o comércio externo da colônia ele é dinamizado, ou seja, o tráfico aumenta a demanda por escravos na colônia, e por sua vez os escravos também são parte dos investimentos produtivos nos engenhos. Então isso acaba formando um fluxo de escravos contínuo para a América, tá certo? Então, com o monopólio português, esse mercado vai se ampliar cada vez mais. E aí a gente tem um outro fator que os africanos, na verdade, eles eram mais resistentes às doenças, então isso também acabou impactando na ampliação e na expansão da mão de obra africana como a principal mão de obra em toda a colônia. E aí o tráfico de escravos ele vai ganhar muito mais força, sobretudo depois que
Portugal expulsa os holandeses de Angola e depois com a descoberta do ouro, né? A gente viu também nos dados, o século XVIII é um momento onde a entrada de africanos no Brasil ela cresce vertiginosamente, ela mais que dobra nesse período. Então isso mostra o impacto da descoberta de ouro, certo? Então aqui só para a gente finalizar, a gente tem um pouco os dados, os números dos africanos desembarcados na América como um todo, tá certo? Então a gente tem números relativamente baixos aí durante o século XV. O século XVI a gente tem um grande aumento. Tá? Se a gente olhar aqui no Brasil, a gente vai ver aqui, ó, entre 625 e 650, a gente tem uma queda muito baixa. Essa queda foi o que a gente viu na última aula, como foi a chamada Fome dos Negros. É o período em que a Holanda domina os portos fornecedores de escravos, que eram portugueses, e onde há um aumento muito grande da escravização indígena. Tá? Isso é uma resposta justamente à queda do fornecimento de escravos para o Brasil. E aí aqui, ó, a gente tem a descoberta do ouro, tá? Entre o final do 17 e o começo do 18, vocês conseguem perceber aqui a ampliação muito grande dos números, que vai se mantendo nas últimas décadas, só cai um pouco aqui na década final do século XVIII. Ok? Esse período também é o período de aumento da concorrência da produção de açúcar nas ilhas das Antilhas. Então a gente vê aqui também, ó, como os números de escravos saltam, mas esses escravos não estão indo só para o Brasil. Eles estão indo para as Antilhas britânicas, francesas e holandesas. Tá certo? Então aqui a gente tem um aumento geral dessa demanda. Aqui a gente olha só o Brasil, né, para a gente ter um pouco mais de percepção e de lucidez quanto a isso. É nítido aqui o aumento da entrada de escravos durante o período aurífero. Esse aqui é o período de auge da produção de ouro. Aqui já é o período de decadência, mas vocês vejam que a entrada de escravos continua. Esse dado é muito importante para as aulas que a gente vai ter em janeiro, quando a gente voltar, quando a gente retomar o curso, ou na próxima aula, caso eu poste esse vídeo em outro curso. Mas a gente consegue ver como a entrada de africanos ela se manteve mesmo depois da queda da mineração. Ok? Os números no século XIX a gente discute numa outra aula. E aqui a gente tem justamente um gráfico que mostra a entrada dos africanos em determinada por regiões, né? O Brasil, essa aqui, pode ver que o Brasil, na maioria dos casos, ele é um dos principais portos importadores de escravos, aí basicamente durante todo o século, até metade do século XVIII, tá? Aí ele vai perdendo espaço para a América Britânica e Espanhola, tá certo? Bom, e aí eu termino com aquela questão que eu tinha sugerido para vocês, né? Como pensar a formação econômica do Brasil levando em consideração o tráfico de escravos, né? Então a questão qual é? Quando a gente pensa, sobretudo na noção de ciclo econômico, que é uma noção que o próprio Caio Prado e o Celso Furtado eles rejeitam, a gente fala de um ciclo do pau-brasil, de um ciclo do açúcar, de um ciclo do ouro, de um ciclo do algodão, de um ciclo do café. Então a gente está falando de atividades produtivas. A gente está falando de atividades ligadas à produção. Ok? A gente não está falando de atividades comerciais. E aí, quando a gente olha esse gráfico, tá? O que a gente precisa pensar é que por trás de todos esses ciclos produtivos, a gente tem o quê? A gente tem um grande ciclo de exportação de escravos, tá certo? Então, se a gente for pensar
nenhuma atividade econômica em toda a América ela seria possível na magnitude que foi sem o tráfico de escravos. Então, quando a gente pensa a história econômica do Brasil, a gente não pode pensar somente nas atividades produtivas, mas a gente precisa considerar esse outro elemento que é o tráfico de escravos, esse grande ciclo do tráfico de escravos, sem o qual nenhum outro ciclo teria existido, tá certo? E isso que para o Brasil aparece, isso que para quem escreve a história econômica do Brasil aparece como atividade comercial, tá? Aparece para o historiador africano como um dos exemplos mais amplos e mais cruéis de diáspora, de morte e de exportação de seres humanos da história humana, ok? Então, o tráfico de escravos ele é fundamental para a gente pensar toda a história do mundo moderno e, sem dúvida nenhuma, toda a história do continente americano, ok? É isso, gente. Obrigado.